Comecei a gravação, então. Vai aparecer lá em cima os nossos princípios informadores, que a gente viu na aula passada. Então, lá, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o princípio da indisponibilidade do interesse público sobre o interesse privado, que a gente chama de princípios informadores. Então, são os princípios basilares que a gente vai ter e que a gente começou a conversar na aula passada, né? Então, vimos a estruturação do conceito de administração pública, que os colegas estão me enviando os trabalhos. Aliás, vou fazer só mais um parênteses, tá? Eu prometo que é o último. Aqueles colegas que não conseguiram anexar no Moodle os trabalhos, por gentileza, me enviem por e-mail. Alguns colegas já fizeram, a Janaína, a Maiara, eu acho que alguns colegas já o fizeram, porventura não conseguiram. Bem tranquilo, tá? Estão solicitando só que desliguem os microfones, tá? Depois, gente, aqueles colegas que não conseguiram entregar, porventura, mandem para o meu e-mail. O meu e-mail é viviane.viegas@cad.ftec.com.br, certo? Prof, é a Oi? Stephanie. Já, Só para a gente interromper só um pouquinho. No Moodle, quando eu entreguei a tarefa, ele fica enviado para avaliação, mas o Moodle ele não faz um evento assim de concluído, tipo, ele ainda assim fica marcando no calendário como se estivesse aberto. Isso, porque ele fica assim mesmo ou é algum outro? eu marquei uma data para avaliação, que é o dia 2. Isso parece assim para ti. Mas não te preocupa, se tu for por lá, tranquilo, tá? Tá bom. Era só para confirmar, obrigada. Hoje eu vi de tarde, 21 colegas já tinham encaminhado. Alguns tinham me encaminhado por e-mail. Então, aqueles que não conseguiram anexar, podem tentar anexar lá, porque eu ampliei o prazo. Então, o prazo vai até amanhã, tá? Até o final da noite hoje. Ou podem me encaminhar por e-mail, tá bem? Eu só não posso passar de amanhã, tá? Porque eu preciso fazer as correções e a gente tem que dar andamento, tá bem? Então, feito esse parênteses, vamos embora. Bom, gente, então, falamos desses princípios, foi uma das tarefas de vocês trazerem no nosso fórum de dúvidas alguns materiais, né, alguns arestos de jurisprudência, alguns julgados que se referissem ou ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ou se referissem sobre a indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Gente, o que nós vamos fazer então? Né? Nós vamos utilizar ao longo das aulas, ao longo da nossa aula hoje, esse material de acordo com a fala que a gente for fazer, ok? E aí eu vou chamando os colegas, eu não me lembro exatamente quem, mas a gente olha ali no fórum, a gente vai conversando com os colegas para falarem um pouquinho sobre isso, se quiserem, tá? Até para a gente tornar um pouco mais mexida a nossa aula. Por que a gente fez esse mapa mental? Vamos lá. Porque a gente precisa entender a localização desses princípios. Lembram que, quando eu disse para vocês os princípios da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, eles não são escritos. Eles não são uma regra escrita em que pese a constitucionalização do direito administrativo, eles não vêm expressos lá, postos, né, dentro da Constituição Federal ou de uma lei. Mas eles são princípios que vão reger toda essa orquestra, né? Eles vão ser informadores, eles vão ser princípios, macroprincípios que vão gerir todo esse processo e que a gente precisa compreender. Né? Vocês lembram que eu disse que a supremacia do interesse público sobre o privado, ela entrega para o gestor público, ela entrega para o administrador um poder, uma prerrogativa, de certa forma, um arcabouço de privilégios que vão fazer com que ele tenha uma situação mais favorável, digamos assim, em relação aos particulares. Em contrapartida, eu disse para vocês que ele dá com uma mão e tira com a outra.
ele também diz o seguinte, olha, você tem a supremacia do interesse público, mas o interesse público ele é indisponível. Você tem a função, o munus público de conservar, de guardar e de aprimorar o interesse público, ou seja, os bens, direitos ou interesses públicos, tá bem? Dentro desse arcabouço, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter lá o tal do artigo 37 que a gente olhou na aula passada, tá? E eu já vou dizer para vocês algumas tarefinhas que teremos hoje para nossa aula, tá bem? Vamos lá. E em verde, eu coloquei lá os princípios, o tal do LIMP, que vocês brincaram na aula passada, muito bem lembrado, né? Que são os princípios expressos, que são aqueles que vêm lá no caput do artigo 37, né? Existem, prof, outros princípios expressos? Sim, existem outros princípios expressos, tanto na legislação, dentro da lei, quanto na própria Constituição Federal, como, por exemplo, o princípio da probidade administrativa. Mas, no nosso caput do artigo 37, nós vamos ter os principais princípios que vão reger a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá bem? Depois disso, gente, a gente vai ter uma série de outros princípios que não vão estar positivados, que não necessariamente estarão constitucionalmente trazidos de maneira expressa, mas que são princípios tidos como implícitos ou ainda princípios que são trazidos dentro da legislação. Lembram que eu disse para vocês que o direito administrativo não tem um código de direito administrativo, né? Para nossa alegria ou para nossa tristeza. Mas, na verdade, o direito administrativo vai ter uma série de legislações esparsas que vão ser da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal, né? Ou ainda da esfera do Distrito Federal, e que vão trazer algumas questões importantes. Dentre esses princípios, nós vamos elencar aqueles que são mais importantes, né? Que são trazidos pela doutrina como mais importantes. Que princípios são esses, então? Estão lá em azul. A presunção de legitimidade ou veracidade, a autotutela, a motivação, a especialidade, a hierarquia, a razoabilidade e a proporcionalidade. Ainda, gente, existe na nossa base, lá em rosa, 3 princípios que vão ser trazidos por nós hoje e que são extremamente, em termos doutrinários, extremamente novos, né? Em termos doutrinários, no sentido de consideração pela doutrina, eles são extremamente novos, que é o princípio da segurança jurídica, creiam, é extremamente novo na área, aspas, né? Na área do direito administrativo, e falaremos sobre isso, e o direito, o princípio da proteção à confiança e o princípio da boa-fé. Nós vamos entender um pouco da correlação desses princípios, de como isso funciona e como esse arcabouço é importante. Tá bem? Posto o mapa, depois vocês podem imprimi-lo também e fazer anotações, enfim. A gente vai começar a conversar sobre a nossa aula em si. Vou compartilhar com vocês, então, a nossa telinha da aula 2. Tá bem? Tudo bem? Todos enxergam? Muito bem. Vamos lá. Pessoal, como eu disse para vocês, e era importante que nós tivéssemos uma tarefinha, eu vou pedir que vocês façam, que vocês abram algumas legislações no computador de vocês, tá? Isso vai facilitar a nossa aula e vai fazer com que a gente consiga enxergar aquilo que a prof quer mostrar, tá bem? Me digam, por favor, se vocês enxergam. Não, né? Vocês não enxergam a minha tela. Então, eu preciso que vocês abram, por gentileza, a tela relacionada à Constituição Federal, tá bem?
Abram lá no site do Planalto a Constituição Federal. Por quê? Porque a prof vai falar alguns artigos aqui da Constituição. E eu preciso que vocês se acostumem a trabalhar com isso, tá bem? Depois, preciso que vocês abram a Lei 9. Deixa eu ver aqui. Preciso que vocês abram a Lei do Processo Administrativo. Eu tentando fazer o troço. A Lei do Processo Administrativo Federal. Tá bem? É a Lei 9784 de 99. Certo? Preciso que vocês abram o Decreto-Lei número 200 de 67. Tá bem? Então, é importante que as legislações fiquem abertas para que a gente consiga dar conta desse material. Deixa eu só abrir as minhas legislações aqui. Isso aqui, gente, vai servir para amparar a nossa aula e para amparar a matéria que a gente precisa trabalhar hoje, tá bem? Agora eu vou arrumar como eu queria. Muito bem. Isso aí. Excelente. Tá bem? Vamos lá. Compartilhando a tela novamente da nossa aula 2. Muito bem. Gente, então, que os dois princípios informadores vão se referir inicialmente à supremacia do interesse público. Isso quer dizer que vão existir prerrogativas e privilégios que vão ser atribuídos à administração pública. Para que a gente tenha essa noção, é importante que a gente fale sobre o que a gente chama de regime jurídico da administração pública. Vocês vão lembrar que na aula passada nós falamos sobre a questão de nós termos um tipo de regime jurídico para aqueles que são considerados parte do direito privado. Isso quer dizer aqueles particulares que vão estar afeitos ao direito privado e que, portanto, estarão sujeitos ao que a gente chama de autonomia da vontade. Isso quer dizer que só farão aquilo, poderão fazer tudo que a lei, que não contrarie a lei. Ou seja, poderão fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Isso quer dizer, terão uma gama de liberdade. E falamos também que no regime de direito público, nós vamos ter um universo de pessoas, um universo de órgãos, de agentes públicos, lembram lá do sentido subjetivo do conceito de administração pública, que vão ter que estar subordinados à lei. Isso quer dizer que vão ter que fazer tudo aquilo que a lei permita. Eles não têm uma gama de liberdade tão grande. A liberdade do administrador público está onde? Está na lei. Lembram lá que eu disse para vocês que o nosso slogan de aula é lei, 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 lei o tempo todo. Muito bem, vamos lá. Olha só, pessoal, olha só. Vamos lá. Se nós pensarmos no regime jurídico da administração pública, à primeira vista, nós vamos entender que todo o poder público ou toda a administração pública, vejam bem o que eu estou dizendo, estará sujeita ao regime de direito público, né? A primeira resposta que nós teríamos seria esta. Pois é, só que a gente tem que colocar uma vírgula aí. A gente vai lembrar que na aula passada a gente disse que a administração pública faz o quê? Vamos lá, quem é que me ajuda lá no chat? Presta serviço público, exerce poder de polícia administrativa. Né? Muito bem, ou que se quiserem falar também não tem problema.
Fomento, polícia administrativa. Atividades de fomento, ou seja, subvenções, um dinheirinho que vai lá para Intervenção. nada atividade, e atividade de intervenção estatal. Essas 4 atividades são tidas como as principais atividades administrativas. Isso aí, beleza, show de bola. Gente, olha só, além dessas 4 atividades administrativas, e aqui fica a pergunta para vocês acenderem o plim-plim, colocarem um asterisco e colocarem lá embaixo. Além disso tudo, existem situações em que a própria administração pública pode explorar atividade econômica. Olha só, que legal, né? Ah, prof, mas não eram só 4 coisas que eram atividade administrativa, mas explorar atividade econômica. Por quê, gente? Por quê? Porque existem situações em que é função do próprio Estado, né? É previsto como exclusivo do próprio Estado prestar uma determinada atividade econômica. Querem ver qual? Vou dar um exemplo. O caso do serviço postal. O serviço postal é prestado por quem? Vamos lá no chat. Alguém? Abre aí. Quem é que faz o serviço postal do Estado hoje? Correios. Correios, boa. Certo, muito bem. E os Correios são o quê? Eles possuem, eles são uma representação do Estado na medida em que eles são uma empresa pública. E eles exploram a atividade econômica relacionada ao serviço postal, que é um serviço público de prestação exclusiva e obrigatória do Estado. Olha lá na nossa listinha, artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal. Quem é que diz isso, gente? Quem é que diz o que o Estado tem que fazer ou não tem que fazer? Quem é que diz quais são as esferas, os serviços que o Estado tem que prestar ou não tem que prestar? A Constituição Federal. Então, a Constituição Federal nos diz que obrigatório, por exemplo, tá? Por exemplo, que obrigatória e exclusivamente, isso quer dizer, é monopólio do Estado a prestação do serviço postal. Ainda, os Correios, por serem uma empresa pública e estarem de acordo com o regime jurídico de direito privado, eles fazem isso e cobram por isso. Isso quer dizer, exploram este serviço. Muito bem. O Estado tem um monopólio, ele presta serviço público, ao mesmo tempo exerce uma determinada atividade econômica. Muito bem. Qual o regime jurídico aplicável? Vai depender de quem? Quem define isso? Será que quando o Estado, e aí eu pergunto para vocês, exerce atividade econômica, ele deve ou não se submeter ao regime jurídico de direito público, ou ele deve ou não se submeter ao regime jurídico de direito privado? Percebem isso? Muito bem. Aí a gente vai olhar 2 artiguinhos interessantes, tá? Para trazer um pouquinho disso para nós. Aqui eu trouxe o rol exemplificativo, mas não se doam por isso, tá? É mais para... Isso aqui é matéria de direito constitucional, mas é mais para situar vocês, que depois a gente vai ver isso quando nós vermos os serviços públicos lá. Muito bem. Se a gente for olhar um exemplo de regime jurídico de direito público, nós vamos ver lá que no artigo 175 da Constituição Federal, podem buscar lá, incumbe ao poder público, na forma da lei, direta ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Muito bem, está dentro do que a gente viu. Prestar serviço público é uma das atividades administrativas. Até aí tá legal, né? Bem tranquilo.
Mas o que a Constituição Federal está nos dizendo? Que, de acordo com a lei, o poder público pode fazer isso diretamente, ele mesmo. Até aí tudo bem, né? Sabemos que o poder público se submete ao princípio da supremacia do interesse público. Isso quer dizer que ele vai fazer isso sob o regime jurídico de direito público. Isso quer dizer com todo aquele arcabouço de prerrogativas e com todo aquele arcabouço de privilégios, aspas, que ele vai ter em razão deste princípio. Tá bem? Pois é. Só que diz ali também que, na forma da lei, isso quer dizer, de acordo com a lei, ele poderá prestar sob o regime de concessão ou de permissão. Isso quer dizer que ele pode entregar a particulares. Lembram do exemplo que a gente deu na aula passada? Sobre a questão dos pedágios, a questão das estradas, das concessionárias de serviço público, que têm um contrato de concessão para prestar serviço público de manutenção da determinada rodovia e, quanto a isso, elas cobram um preço público, que é o tal do pedágio, que é cobrado lá na ponta. Muito bem. Sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Muito bem. Quem vai definir o regime jurídico da prestação de serviços que é posta por esses particulares? A lei, gente. Isso quer dizer, em que pese se trate, olha só, respirem, vamos lá. Em que pese se trate neste ponto aqui, dá vontade de apontar com o dedo, neste ponto aqui de particulares, isso quer dizer pessoas jurídicas, ou no caso da permissão, até mesmo pessoas físicas, particulares que não sejam considerados administração pública, a lei deverá dispor até que ponto é aplicável o regime jurídico de direito público e até que ponto é aplicável o regime jurídico de direito privado. Percebem isso? Então, eu não posso dizer que sempre, que integralmente, que inteiramente, na prestação de serviço público, eu terei a submissão ao regime jurídico de direito público. Olha isso. E quem é que nos diz isso para a gente ficar bem tranquilo? Que a gente só tem que entender que isso existe, tá? A lei e a Constituição. No momento em que a Constituição abre essa brecha para a lei que autorizar, por exemplo, a concessão de serviço público para a manutenção de estradas, mediante a cobrança de preço público ou do que nós chamamos de tarifa, deverá dizer a que regime jurídico aquele particular estará submetido. Percebem? Pois é. E aí a gente vai para o artigo 173, que vai tratar sobre a exploração da atividade econômica. É nele que está dito que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, isso quer dizer o plim-plim, o Estado pode explorar diretamente a atividade econômica, só será permitida quando for necessário aos imperativos de segurança nacional a relevância do interesse coletivo. Isso quer dizer, plim-plim, não é em todo caso, não é em todos os casos, é nos casos que for necessário em razão da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. E mais, gente, conforme definido em lei. Só que aí vem o parágrafo 1º para a gente lembrar disso. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica, ou comercialização de bens ou prestação de serviços. Isso quer dizer, a lei, de novo, é quem vai estabelecer o regime jurídico ao qual essas empresas estatais, né? Já ouviram falar nessa expressão? A imprensa usa muito isso, as estatais, né? Terão como estatuto jurídico para sua vigência. Percebem?
Então, por que desses 2 artigos e por que a importância disso? Para que a gente entenda que nem sempre, né, de uma maneira bem inicial, mas para a gente começar a se familiarizar com isso, que nem sempre... Alô? Alô? Sim. Diga. Diga. Que nem sempre, vou dar sequência, depois se quiserem podem interromper, não tem problema nenhum, tá? Que nem sempre nós vamos ter um regime jurídico da administração pública vinculado exclusivamente, integralmente, ao regime jurídico de direito público. Tá bem? Muito bem, gente. Temos aí 10 minutos e daqui a 10 minutos cai a nossa aulinha, mas a gente dá sequência porque a gente recém começou. Por favor, tá? Quem define isso, gente? A Constituição ou a lei, tá? Tá posto aqui. Vamos lá. Então, aqui só um resuminho, né? Isso significa que as prerrogativas ou os privilégios que vão vir a ser postos aí, e aí depois a gente vai falar da questão da autoexecutoriedade, etc. Não vou tomar o tempo de vocês aqui. Muito bem. Dando sequência, então. Falamos também na aula passada sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Que em nome da supremacia do interesse público, o administrador pode muito. Lembram? Dá com uma mão e tira com a outra. Pode quase tudo. Mas não pode abrir mão do interesse público. Ele tem um munus público. Lembram lá do que eu disse da guarda dos bens da delegacia, da conservação, do aprimoramento, né? Lembram bem disso. Lembram lá do inquérito policial, que não pode ser arquivado, né? Que tem que ser obrigatoriamente instaurado, etc. Vamos dar uma olhada, gente, rapidamente aqui, naquilo que vocês trouxeram dentro do nosso fórum. Ai, como eu não abri, eu vou dar sequência com o princípio da legalidade, tá? Só porque eu acabei fechando aqui. Bom, vamos lá. Dentro do nosso fórum lá no Moodle. Um dos exemplos que foi trazido. Não sei se alguém quer comentar. Vamos lá. Um dos exemplos que foi trazido no nosso fórum, eu vou dividir com vocês aqui. Na verdade, a gente teve várias postagens legais. Então, vamos lá. Fórum online. Muito bem. Vou dividir a telinha aqui com vocês. Olha lá. Então, lá no nosso fórum vieram alguns materiais interessantes, ó, para a gente dar uma olhada. Então, a primeira colega trouxe. Às vezes, pela leitura da ementa, a gente não consegue dar conta de compreender na totalidade, né? Mas trouxe a questão da indisponibilidade do interesse público e a consequente aplicação do artigo 20, parágrafo 4º, que fala dos honorários sucumbenciais, né? E a previsão dos honorários sucumbenciais quando a gente tiver, mesmo que a gente esteja diante da fazenda pública, né? Depois um outro colega trouxe, a Lise trouxe ali uma questão de licitação no mandado de segurança bem interessante, né? Tratando também da questão da legalidade, da existência de fato superveniente com preço ofertado superior ao mercado, né? Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público, prevendo a anulação do ato que revogou o procedimento licitatório, alegou, foram disponibilizados valores adjudicados e implementados. Ó, no caso ali, a gente tem a existência de um fato superveniente que fez com que se tivesse uma majoração no preço, né, e consequentemente pela aplicação do princípio da indisponibilidade, não é possível que se tenha
que se tenha como vencedor essa empresa. Depois, outro de licitação também. Esse aqui é interessante, gente. Por quê? Porque ele faz uma definição, né? É um agravo regimental, enfim, no recurso extraordinário, mas ele se trata da questão do poder de polícia, onde há uma definição dos serviços funerários que são competência municipal, né? E que houve, na verdade, uma instituição de um sistema de rodízio, né? Isso quer dizer, por uma intervenção do poder de polícia, tá? Conseguem acompanhar aqui, bem interessante esse acórdão, ele até vai ao encontro daquilo que a gente trabalhou ali em cima, no princípio da indisponibilidade, porque se vocês forem ver, depois deem uma olhada nos artigos que eu citei ali, que falam das atribuições, ou seja, das competências materiais, que nós chamamos, existem as competências legislativas e as competências materiais dentro da Constituição Federal. Essas competências vão estar por ente da administração pública direta, isso quer dizer União, Estados, municípios e Distrito Federal. E lá no artigo 30 nós vamos ter as competências materiais dos municípios, tá? Dentre eles a questão dos serviços de interesse local. O que o município de Curitiba fez aqui? Ele estabeleceu um rodízio entre as funerárias. Então, na verdade, ele nada mais fez do que exercer o seu poder de polícia administrativa e no sentido em que ele não inviabilizou o exercício da atividade econômica, mas ele estabeleceu um rodízio entre essas funerárias no sentido de, provavelmente aqui por alguma questão de interesse local ou ambiental, enfim, a gente não viu exatamente ali todo o acordo, né? Mas nada mais é do que uma intervenção de polícia administrativa no sentido de que se dê conta. E aí se colocou ali que isso é permitido, né? Como forma de fiscalização, como forma de organização e em razão do princípio da supremacia do interesse público. Tá bem? Muito bem. Acho que aqui é o mesmo. Esse aqui, interessante, ó, também em relação ao coeficiente de adequação de preços, etc. Muito bem, vamos lá. Voltamos para a nossa telinha da nossa aula. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Perguntas? Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo com o compartilhamento ali, né? Pessoal, então, os princípios constitucionais expressos, eles vão estar lá no artigo 37. A partir de agora, é importantíssimo que a gente comece a avançar lá no 37 caput, falando sobre as questões do princípio da legalidade, depois da impessoalidade, e fazendo os ajustes que forem necessários. Muito bem. Bem baixinho que esta merda. Ficar escutando por aqui e por ali. Bem? Muito bem. O princípio da legalidade, como a gente sabe, e já sedimenta isso desde as matérias iniciais, né, quando a gente começa a trabalhar lá em Introdução ao Direito, nas nossas teorias gerais, a gente diz que ele, na verdade, é a base do Estado democrático. Ou seja, o Estado democrático de direito, ele vai, e o próprio Estado de direito, sequer precisaríamos da figura do democrático sendo posta ali, ele vai traçar a ideia da base do direito sedimentada pela lei. Isso quer dizer, e vocês viram isso em ciência política, por exemplo, na formatação do Estado, a lei, no sentido mais amplo possível, ela vai servir para estabelecer o espaço em que o governo, em que o Estado em si possa atuar.
Isso não é diferente quando a gente trabalha em direito administrativo. Pelo contrário, ela é um princípio basilar em direito. A gente começa... Não, nem levei, pega aí o verde. A gente começa a verificar aí... Sonha. Pega o jogo aí. Aí só peço que desliguem o... Pessoal, por favor, desliguem os microfones. Obrigada, pessoal. E a gente começa a ter essa percepção. Olha, eles não fizeram a gente cair, gente, com 40 minutos. Mas, não, menos de 1 minuto, vai cair. Tudo bem.